Ô seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Saudações, pessoas! Wallace aqui, e hoje eu vou mostrar para vocês 10 casos da ufologia brasileira. Alguns fatos, outros fake. Editor, solta a vinheta. Depois que tivemos aí a confirmação do Pentágono sobre a existência de naves extraterrestres perseguindo ou sendo perseguidas por jatos americanos, nós talvez acreditemos um pouco mais ou não na existência de vida extraterrestre. Então vou trazer para vocês hoje 10 casos da ufologia brasileira, uns fatos, outros fake, outros que ainda não tiveram nenhuma confirmação ou total negação. Então, para começar, em 1957, nós vamos ter o caso Vilas Boas, quando o agricultor Antônio Vilas Boas, ele avistou luzes fortes sobre o campo onde ele trabalhava. Na madrugada seguinte, ao segundo dia, ele foi abduzido e dentro da nave fizeram exames nele e teriam também forçado ele a ter relações sexuais com alienígenas. Olha que loucura! Depois de algum tempo, apresentou algumas manchas negras pelo corpo, que os médicos diagnosticaram como efeito da radiação, ou seja, queimaduras da radiação. Em 1958, numa expedição à Ilha de Trindade, a 1.200 quilômetros do litoral de Vitória, Espírito Santo, o fotógrafo Almiro Baraúna acompanhava uma missão de pesquisa. Quando ele avistou, acompanhando o barco de pesquisa, um objeto que sobrevoava esse navio. Fez algumas fotos, mas ele foi desmentido em 2010 por uma colega no Fantástico, num programa Fantástico, que alegou que tudo não passou de um truque com colheres, ou seja, a foto era fake. Em 1973, um comerciante chamado Olilson Pátero estava na cidade de Guarapuava, São Paulo, quando o seu carro começou a enguiçar. Então ele recebeu a visita de uma nave e ele foi tirado dessa nave e só apareceu no dia seguinte atordoado ao lado do veículo. Em 74, como se não bastasse uma primeira abdução, ele foi novamente capturado e reapareceu após 6 dias no morro na cidade de Colatina, aqui no Espírito Santo. Houve investigação, inclusive, pelo DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, do governo federal, que na época era do governo militar, só que não chegaram à conclusão se era fato ou fake. Os investigadores não conseguiram entrar em acordo, um dizia que era fato, outro dizia que era fake, mas poxa, os ETs podiam ter deixado ele pelo menos um pouquinho mais perto de casa, né? Temos um caso que ficou bastante conhecido no Brasil. Foram as luzes de Colares, no Pará. Mais de 200 pessoas, entre civis e militares, testemunharam episódios bem esquisitos no local. Essas naves, essas luzes, emitiam raios que causavam queimaduras nas pessoas. Depois de 20 anos, o encarregado pelas investigações a respeito do caso, o coronel Irangê Bolívar Soares de Holanda Lima, ele cometeu suicídio em casa, após falar sobre o assunto em TV, o que só aumentou o mistério em torno do caso. Os documentos dessa investigação estão à disposição na internet para consulta, é fácil de localizar, sob o nome de Operação Prata. Já em 1982, nós vamos ter um caso envolvendo um avião civil, o caso do voo 169. Um OVNI, um objeto voador não identificado, permaneceu ao lado do Boeing 727 durante um voo. Durante a madrugada do dia 8 de fevereiro de 82, o comandante da aeronave percebeu uma luz forte à esquerda da aeronave. A tripulação que estava a bordo afirmou que os controladores aéreos notaram o sinal do objeto não identificado no radar. Além, é claro, do fato de que quase todos os passageiros tiveram a chance de observar a nave. O caso ficou inconclusivo.
Em 1986, aconteceu a chamada Noite Oficial dos OVNIs, entre São Paulo e Goiás. Diversas testemunhas relataram a presença de 21 objetos luminosos voadores não identificados. A Força Aérea foi acionada e mandou caças para perseguir as naves que apareceram nos radares e foram vistas também pelos pilotos. O caso jamais foi explicado devidamente e é considerado por especialistas como um dos episódios envolvendo objetos voadores não identificados mais confiáveis no Brasil e é chamada então de a Noite Oficial dos OVNIs. Em 1988, um OVNI foi avistado do Convento da Penha durante as festividades da padroeira do estado, no dia 11 de abril de 1988. Algumas testemunhas notaram a presença de OVNIs, entre eles um dentista, Francisco Cola, e 5 parentes. Segundo ele, durante a missa da Romaria dos Homens, que acontece à noite, e quando chegam no campinho do convento, é feita uma missa para encerrar a festividade do dia, em frente à Capela São Francisco, ele avistou um ponto luminoso que alternava luzes de cores entre o laranja, azul e vermelho. O dentista disse ao boletim informativo da Sociedade de Estudos Extraterrestres, a chamada SOSEX: "Achei que fosse um avião, mas o ponto parou. Então, achei que fosse um helicóptero, mas cadê o barulho? O objeto veio correndo no sentido oposto ao que estava indo, parou e retornou, fazendo um C bruscamente." Agora temos um dos casos mais documentados, mais televisionados, mais famosos no Brasil, que é o caso do ET de Varginha, que ocorreu no dia 20 de janeiro de 1996. Uma movimentação de UFOs, de objetos voadores não identificados, foram detectadas pelo sistema de rastreamento de satélites dos Estados Unidos. E eles descobriram que o foco das movimentações era aqui no Brasil, no sul de Minas Gerais, na cidade de Varginha. As Forças Armadas Brasileiras foram alertadas. Então, no dia 20 de janeiro de 96, por volta de 1 da madrugada, a senhora Oralina Augusta de Freitas sai na janela, na sede da fazenda onde morava, e avista o gado correndo disparada. Ela observava um artefato alongado que soltava uma névoa de uma parte que parecia rasgada à frente da fuselagem. Aparentemente, a nave sofreu um acidente. Ela grita pelo marido, o senhor Eurico Rodrigues de Freitas, que dormia na hora, e Eurico também avista o objeto que parava sobre o pasto a no máximo 5 metros. Para percorrer o espaço de aproximadamente 500 metros, o objeto leva quase 40 minutos e desaparece após o morro na direção da cidade. Já de manhã, no dia 20 de janeiro, às 8h30, 6 homens do Corpo de Bombeiros de Varginha dão busca a um bicho avistado por alguns populares, primeiramente na base de uma construção. Depois a criatura é avistada movendo-se lentamente na direção de um eucaliptal. Um homem testemunhou todo o incidente do terraço de uma casa vizinha ao parque e mais tarde contou aos investigadores que 4 bombeiros encurralaram a criatura com as suas redes, aprisionaram-na em uma caixa de madeira e depois entregaram aos militares. Um caminhão de transporte de tropas da Escola de Sargento de Armas também estaria no local, e a criatura é colocada numa caixa na caçamba, coberta por pano ou lona, e emite uma espécie de zumbido. Às 15h30 no mesmo dia, Liliane Fátima Silva, que tinha na época 16 anos, a sua irmã Valquíria Aparecida Silva, de 14 anos, e Cátia Andrade Xavier, de 22, tentam um caminho mais curto para o bairro Santana, vizinho ao Jardim André, onde eles estavam. Ao passarem ao lado de uma oficina mecânica na rua Benevenuto Braz Vieira, 2 quadras acima do pasto e eucaliptal, param surpresas diante de uma criatura, de pele que brilha como se estivesse besuntada de óleo. O ser, de olhos vermelhos e arredondados, saltando para fora das órbitas, sem pupila nem íris, agachado ao lado do muro da oficina mecânica, volta lentamente a cabeça na direção das garotas. Elas não se recordam da característica da boca e nariz daquele ser. Com veias arroxeadas e saltadas à altura das espáduas, com longos e finos braços e pés enormes, traz na caixa craniana avantajada 3 protuberâncias, dando a impressão de chifres.
As três garotas gritam e disparam em direção à sua residência, onde chegam em prantos e em pânico. Bem complicado, né? Às 17h30 do mesmo dia, depois de um temporal, dois militares chegam ao terreno onde as três garotas tinham avistado um estranho ser. Algo com cabeça, tronco e membros passa pela frente do automóvel e tenta esconder-se no pasto. O policial Marco Eli Xerezi, de 23 anos, corre e agarra a criatura pelo braço, colocando-a no banco traseiro do carro e levando-a para o hospital regional. A movimentação da polícia, bombeiros e do exército causa histeria no hospital, onde doentes são transferidos de alas e funcionários instruídos a se calarem. No dia 21 de janeiro de 96, durante a madrugada, o ser é transferido para o Hospital Humanitas, em ambulância, sem alarde. Do Humanitas, o material é retirado na segunda-feira seguinte, dia 22, por volta das 17h30. A criatura estava morta. O transporte começa com a colocação do ser numa caixa de madeira, coberta por lona plástica e colocada na caçamba de um caminhão de transporte de tropas, cuja traseira estava no portão dos fundos do hospital. Vários veículos militares e alguns civis fazem parte de um comboio. Pessoas trajadas com roupas brancas e máscaras médicas estão presentes. O ser exala um insuportável cheiro de amoníaco. Em 21 de abril, ou seja, alguns meses depois, uma senhora em um restaurante dentro do zoológico de Varginha viu uma estranha criatura, idêntica àquela vista pelas jovens, com as mesmas características, com uma única diferença: ele tinha um capacete na cabeça. Na época, morreram estranhamente 2 veados, uma anta, uma jaguatirica e uma arara azul. Após a análise, não foi descoberta a causa dessas mortes. Mas, apesar de tantos avistamentos e tantas testemunhas, há uma versão oficial. Em 11 de março de 97, Maurício Antônio Santos, 44 anos, comandante do 24º Batalhão de Polícia Militar de Varginha, em depoimento à ESA, Escola de Sargentos de Armas de Três Corações, afirmou que o suposto extraterrestre observado pelas meninas era, na verdade, um cidadão varginhense de 30 e poucos anos, conhecido como Mudinho, que sofria de problemas mentais. Mudinho costumava andar agachado pelas ruas do Jardim Andere, recolhendo bitucas de cigarro e outros objetos no chão. Alguém acreditou nessa versão oficial? Eu não. Em 2010, já seguindo aí essa onda de avistamentos e de contatos com seres de extraterrestres, contatos possíveis, não vamos descartar todos, nós temos o caso do ET Bilu. O ET Bilu ele apareceu em Mato Grosso do Sul, no alto de 1,40 m de altura e numa fluência de língua portuguesa de dar inveja a qualquer professor de português. Assim como um ser do outro planeta, todo o projeto Portal, desenvolvido por um senhor chamado Urandir Fernandes de Oliveira, por coincidência ou não, suas iniciais formam a palavra UFO, que desvenda esse tipo de coisa, tornou-se um sucesso e tanto, apareceu em vários programas televisivos. Porém, logo rumores afirmaram que Bilu nada mais seria do que o próprio Urandir disfarçado. Bilu, qual é a dica, qual é o conselho que você dá para a humanidade? Busquem conhecimento. Em 2013, o ator Carlos Vereza, bastante conhecido de quem acompanha as novelas e os programas televisivos, principalmente da TV Globo, estava com a filha Larissa, em 1997, e um casal de amigos que estavam na varanda do apartamento quando viram mais de 10 discos passando bem próximo em velocidade inacreditável. Demorou mais de 3 horas todo esse acontecimento e há imagens, há vídeos pela internet afora que não usarei aqui por conta de direitos autorais. Eles vinham e iam como se mergulhassem no mar. Foi o que contou o ator, dizendo que essa não foi a única vez em que viu OVNIs. Mais detalhes sobre esses casos eu vou deixar como links na descrição desse vídeo. E você? Acredita ou não na existência de seres extraterrestres, de naves espaciais de outros planetas? Deixe nos comentários. Quem sabe você foi abduzido ou abduzida e pode deixar aqui um depoimento para nós. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima!
Ô, seu moço, mas não me deixa aqui, enquanto eu sei que tem tanta estrela por aí.